Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham aqui na TVL. Quero falar sobre um assunto que é bastante vigente, eu venho falando aqui há muito tempo, que é o transporte público, e ontem a gente viu em horários de pico a lotação com relação ao decreto de 50%, acaba tendo este aglomeração dentro dos ônibus, principalmente nos horários de pico. Eu já entreguei os documentos, inclusive, para o meu amigo Wagner Alemão. Ele, juntamente com o vereador Tuca, vão dar uma estudada nesses documentos, fazem parte, se não me engano, da Comissão de Transporte, documentos esses que eu tenho desde 2017, onde eu comprovo ali que houve, sim, a quebra de contrato por parte dessa empresa. E, aliás, essa quebra de contrato ela é muito clara, porque a partir do momento, comprovado inclusive com fatos, fotos e arquivos de jornais, onde a empresa assume a sua responsabilidade de quebrar o contrato quando ela devolve dinheiro para a prefeitura. Então, ali está mais claro do que nunca. E quem sabe vocês ali, junto com a assessoria e vocês como advogados, podem resolver esse arcabouço jurídico, que aí foge um pouquinho da minha ossada. O que eu venho falar, o que aconteceu essa semana com relação, presidente, não tem como, essa Casa Legislativa tem que cobrar, é muito forte, e eu fiz essa cobrança, até brinquei com o vereador Marcelo Lanzarin, que eu vou parar de ficar prestando consultoria gratuita para a Blumob, porque ela tem que chamar a responsabilidade para si. Essa empresa se esconde a todo momento, né? Se esconde e joga a responsabilidade de forma muito covarde em cima dos motoristas e cobradores. Covarde, vou repetir de novo. A empresa simplesmente joga a responsabilidade, porque é orientação dela para os motoristas, orientando que ao fechar as portas dos ônibus quando estiver na capacidade máxima e só abrir somente quando descer. Qual é o motorista que vai fazer isso? Olha a responsabilidade que tem sobre os seus ombros, inclusive de ser agredido, vereador, em algumas localidades. Outra também, olha, teve motorista, eu conversei com vários motoristas e cobradores, eu não posso fazer isso, tem pessoas ali que estão indo para o trabalho, eu simplesmente vou deixá-las no ponto, sabendo que o próximo ônibus é daqui a 1 hora. A 1 hora. Então, essa situação não dá, nós precisamos trabalhar isso aqui, não tem como fazer. Eu conversei com o vereador Marcelo, líder do governo, o vereador Marcelo Lanzarin, nós precisamos aqui, e aí eu já conversei, primeiro que a Blumob tem que bater no peito e chamar a responsabilidade para si, para de terceirizar a responsabilidade. Para de colocar a responsabilidade no motorista e cobrador, que está lá fazendo o seu trabalho, e de forma insalubre, tem que muitas vezes deixar o trabalhador no ponto de ônibus. Aqui é muito tranquilo, eu já falei, como bom matemático, se quiser precisar de ajuda, eu vou ajudar, brinquei com o doutor Marcelo, equaciona esse cálculo ali. Olha quais são os horários de pico, onde tem maior demanda, e dá uma olhadinha, qual é o perfil. É só fazer, eu preciso de números, eu preciso de dados para poder fazer uma gestão bem feita do transporte público, e cabe, sim, a Blumob fazer isso. Porque aí vem com essa conversinha fiada, a Blumob, de que, se eu não estiver trabalhando desse jeito, eu tenho prejuízo, eu vou embora. Vai embora coisa nenhuma. O prejuízo é muito maior, o investimento que vocês aportaram aqui é muito grande, muito maior o prejuízo se vocês abandonarem. Então, para de conversa fiada e começa a ajudar a população. Porque nós temos empreendedores aqui que estão trabalhando na capacidade de 50% também em vários lugares. Então, este empreendedor blumenauense que aqui está, pode levar prejuízo. Esta empresa que é bilionária, vereador Ito, bilionária essa não pode. Essa empresa que é protegida muitas vezes pela Agir. Cadê a Agir? Quando foi para falar do aumento, estava ali enchendo a paciência e cobrando do cidadão. Aonde está a Agir agora, cobrando inclusive daqui para aumentar o passe de ônibus? Cadê, onde está aqui a Agir para cobrar justamente essa situação? Eu falei aqui, vereador Marcelo Lanzarin, faz escalonamento, conversa, chama a empresa, chama o empresário, chama para dar uma olhada lá. Aqui, vereador, qual é o perfil daquele horário, quem são? É do comércio, é da indústria, como é que pode fazer? São mais estudantes? Então, nesse caso, você faz através de dados e você começa a chamar e fazer a responsabilidade. Senta com a CIB, eu tenho certeza aqui que tem vereadores que podem fazer essa conversa com a CIB para tentar, às vezes, a entrada ou a saída de determinado segmento, 30 minutos, pode resolver, pode ajudar, vereador Wagner Alemão. Pode ajudar, às vezes mexendo ali, porque tem que fazer. Agora, não dá para deixar dessa forma. Não dá para colocar a responsabilidade, mais uma vez, em cima do cidadão que pagar essa conta. Isso não dá para fazer. Então, tem que fazer a sua parte. A Blumob tem que chamar a sua responsabilidade, porque as Topix também pode ter 70%. Todo mundo está sofrendo. Quer dizer que essa empresa não pode ser. Agora, nesse momento em que nós mais precisamos dela, ela não pode fazer a sua parte, ela não pode realmente, porque, como eu disse, é bilionária essa empresa, então, pode ter certeza. E essa história de sair de Blumenau não vai sair, porque o aporte financeiro que fez aqui é muito maior, o prejuízo de sair é maior. Então, senta agora nesse momento, conversa com todo mundo, nós temos aqui vereadores que querem participar e querem ajudar, e começa agora, precisa assumir essa responsabilidade. Concedo uma parte, presidente, aos meus colegas vereadores, todos na sequência já. Com autorização do orador, a parte concedida ao vereador Adriano Pereira, ao vereador Carlos Wagner Alemão e ao vereador Dr. Marcelo Lanzarin. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. O tema é pertinente, estamos sendo demandados pela população do Blumenau diariamente.
de manhã, à tarde e à noite pela população, nos cobrando atitude, nos cobrando cobranças aqui nesta casa, posicionamentos aqui nesta casa, e nós não podemos nos omitir diante da situação que nós estamos vivenciando no transporte público da nossa cidade em plena pandemia. E aí, se não existem estudos científicos que comprovam que os ônibus lotados é perigoso e ajuda na proliferação do Covid, então eu não sei por que os outros lugares são. Então, os outros lugares que são obrigados a fechar, então também não há estudo que comprove que favoreça a proliferação do Covid. É grave algumas coisas que nós estamos ouvindo em plena pandemia no nosso município, e os nossos ônibus aí socados, os registros não param de chegar nas nossas redes sociais. Nós que não usamos diariamente, mas que temos família que usa, vizinhos que usam, trabalhadores da nossa cidade que usam, e aí, bem como Vossa Excelência falou, a responsabilidade caindo muitas vezes sobre os motoristas. Eu vou pedir depois para o presidente. Por favor, concedo a Vereador Gilson, ontem, exatamente às 6h40 da manhã, a nossa colaboradora do Gabinete 21, que mora aqui no Garcia, tá? A Helena, ela pegou o ônibus ali perto do Santos Dumont, dali para frente já não conseguiu mais atender, o ônibus não abriu mais, tão lotado que estava, tá? Então, é realmente como ninguém tem comprovação técnica que isso possa não contaminar as pessoas, mas assim, gente, pelo amor de Deus, né, cara? O senhor líder do governo, que está aqui atrás de mim, por favor, os ônibus têm que trabalhar com metade da capacidade e com o dobro de atendimento no sentido de horário, cara. Nós temos 1000 horários a menos, tá? E onde a empresa só ganha, não perde nada, e só quem perde é o empresário, no sentido que o funcionário fica faltando em função de uma sessão de tratar a Covid. Tá? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada nisso aí com carinho, senhor prefeito, senhores líderes do governo, mas a salvação está no ônibus, cara, com mais horários. Na sequência, o presidente. Concede uma parte, vereador. Vereador Gilson, Vossa Excelência traz aqui um tema importante. Aliás, vários vereadores têm feito esse debate, têm cobrado. Eu, particularmente, participo das reuniões do comitê do Covid já desde o ano passado, e esse é um tema recorrente, né? Inclusive, antes ainda desse decreto que nós passamos a ter vigência no último final de semana, o decreto do governo do Estado, já no sentido até de contemplar com a questão do retorno das aulas, foram ampliados alguns horários nos troncais e também para contemplar o atendimento aos alunos, tá? Foram 175 novos horários. Claro que agora, em função do decreto, esse aumento dos horários atendia a demanda de 70%, com a redução para 50% da capacidade, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos achar uma outra forma, e Vossa Excelência trouxe aqui uma sugestão importante e viável, que é justamente o escalonamento da entrada. Presidente, o senhor poderia dar 5 minutos para mim, 3 pelos apartes e 2 que o senhor disse que poderia talvez fazer uso do seu tempo para que eu pudesse falar 2 assuntos que ainda são pertinentes? 5 minutos concedido, vereador Gilson. Obrigado. Então, vereador Marcelo Lanzarin, a gente precisa exatamente isso. A Blue Mob precisa, de uma vez por todas, agora parar de se esconder atrás da AGI, parar de se esconder atrás de tudo da CETERB e começar a trabalhar, começar a fazer a sua parte. Tem que começar a conversar com os atores principais, equacionar esse problema, dar uma olhada nos dados estatísticos, ver quais são os horários que são realmente de pico, quais são os horários de ponto, qual é o perfil de pessoas que trabalham nesse perfil, se é o pessoal do comércio, se é o pessoal das indústrias, e aí fazer, e questão, se for olhar, em questão de cálculo de 30 minutos, 25 minutos talvez, de entrada ou saída de algum tipo de comércio ou algo nesse sentido, você já resolve o problema. Mas para isso você precisa arregaçar as mangas e trabalhar. O que não dá é para fazer o que está sendo feito. Se esconder atrás de um decreto, se esconder atrás e colocar a responsabilidade em cima dos motoristas e cobradores, isso a gente não vai permitir. Então tem que, na hora de começar a trabalhar. Aqui, se o Ari puder fazer a gentileza, Ari, a gente vai ter o primeiro pedágio virtual da PPM através, né? Está aqui, se puder fazer. Inclusive, peço aqui que vários vereadores aqui, vocês que têm aqui, o vereador Adriano também vai falar nisso, obrigado a maioria dos vereadores aqui. Convido o vereador Tuca, inclusive, vereador Tuca, Vossa Excelência, né, para que possa fazer visita lá na instituição, é muito legal o trabalho. Então, eles estão fazendo pedágio virtual, mediante a situação que nós temos do Covid, é a situação que eles podem fazer agora. Então, está aqui, tem todas as formas, mas principalmente vocês, vereadores, se puderem ajudar a divulgar nas suas redes sociais para os seus eleitores,
monitores, para as pessoas que confiam em vocês, eu ficaria muito feliz, nós, a instituição de uma forma geral, né, e eu sei que tem vários vereadores aqui que ajudam, trabalham, estão lá em apoio, enfim, é legal essa forma de fazer pedágio, é legal esse trabalho que está sendo feito. Obrigado, Ari. Então, você que está nos assistindo agora, que possa contribuir aqui com um Pix, você pode fazer valores aí, vários valores, qualquer, o que você puder fazer de coração, aquela forma que você às vezes falava, dava R$2 no carro, você pode fazer também através do Pix com R$2, R$3, R$4, R$5, obviamente cada um contribui com aquilo que pode, aquilo que se sente melhor. Presidente, vou utilizar o seu tempo agora para falar justamente, quero fazer referência a Vossa Excelência. Ontem eu estava, se o Ari puder fazer a gentileza, ontem eu estava no Parque Ramiro, nós recebemos diversas demandas, né, os nossos eleitores nos cobrando da falta de manutenção no Parque Ramiro Ridger. Eu até fiquei meio assim, o assunto pertinente hoje é saúde, o parque ia ficar fechado, mas nós aqui, todos nós vereadores aqui, nós estamos aqui, obviamente, sendo chamados e requisitados pelos nossos eleitores, e a gente tem que fazer a nossa parte, é o nosso trabalho. Então a gente teve lá, olha a tabela né, a tabela que tem aí de basquete, enfim, a pista, a manutenção, de uma forma geral, fui muito bem atendido pelo rapaz ali, o Rodrigo, se eu não me engano, né? O Rodrigo, né? Desculpa, o Rodrigo, que nos atendeu, conversou conosco, nos colocou a situação do parque de uma forma geral, tem feito e vai fazer algumas coisas pontuais. Agora é o momento, aproveitar que o parque está fechado, para quando ele pode, né, quando acontecer que vai reabrir novamente, que a gente possa utilizar um parque novinho. E aí, foi citado, inclusive, na conversa, o nome de Vossa Excelência, porque na época ainda estava quanto presidente da Fundação, foi dito que tinha feito algumas ideias, algumas sugestões, e infelizmente, em março, o Covid acabou nos atrapalhando, atrapalhou Vossa Excelência, que é colocar monitores, né? Monitores. O parque poderia ser feito dessa forma. Nós temos ali, se você vir ali, se puder fazer de novo aquela foto onde aparece quadricular, aquilo ali é um tabuleiro de xadrez, que poderia muito bem ser, foi falado na semana passada aqui do clube de xadrez, que poderia ter um monitor, aqui, obrigado Ari, ali é um tabuleiro de xadrez, pode ser pintado novamente, pode ser cuidado, e pode ser colocado as peças, inclusive as peças tem lá na fundação, mas por que não colocar um monitor ali, líder do governo, para que o monitor possa fazer as suas atividades, e não só o monitor do xadrez, vários outros monitores, porque quando você coloca o monitor, você chama a comunidade que lá está para participar, você chama os jovens, as crianças, monitor de vôlei, o pessoal está jogando muito futevôlei lá naquela quadra de areia também, então chama, coloca monitores, faz a sua parte. Acho que não é um custo absurdo e você traz de novo, presidente. Infelizmente você não conseguiu executar isso porque acabou chegando o Covid, fechou, enfim, deu aquele do ano passado, mas agora peço inclusive ajuda a Vossa Excelência também, que hoje está aqui na Escala Legislativa, que conhece muito bem o novo presidente, não tive o prazer de conhecê-lo, quero conhecer, mas já ouvi falar muito bem dele também, para que a gente possa trabalhar nesse sentido e trazer esses monitores para dentro do parque. A partir do momento que você traz esses monitores para dentro do parque, você acaba afugentando pessoas que não estão lá para utilizar o parque como as famílias utilizam. Então, aqui é um pedido que eu faço aqui, inclusive, para Vossa Excelência, faço para o novo presidente da Fundação do Esportes, faço também para o Parque Vila Germânica, que possa utilizar esse espaço para que a gente encha aquilo ali, vereadora Silmara, imagina, de monitores para fazer várias atividades físicas envolvendo as famílias. E aí o senhor até sugeriu, voltar ao passado, jogar, enfim, jogos que muitas vezes resgatar um pouco alguns jogos do passado antigos, enfim, que a gente pode fazer. Mas para isso precisa do poder público fazer a sua parte também. Obrigado, presidente.